Senhor dos céus e da terra, neste momento eu te dou graças e peço a tua direção para transmitir a palavra pela demonstração do teu poder e do teu Espírito, para que se faça notório o ministério da fé e o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Neste momento, dia 28 de julho de 2015, eu, pastor de Santo, apresento a mensagem do Evangelho pelo Ministério Anunciando Boas Novas, com base no capítulo 7 de Mateus, verso 15, cujo tema é os falsos profetas, que diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bom fruto. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nós separamos o texto 15 do capítulo 7 de Mateus para buscar a interpretação através das referências e sabermos discernir quem são os falsos profetas, de que tanto Jesus Cristo advertiu antecipadamente antes de sair desta vida. Advertiu seus servos e profetas em relação aos falsos pregadores que introduz nas igrejas e faz errar o povo de Deus. Mas por que Deus permite essas coisas acontecer? Nós vamos buscar a interpretação do texto 15, que eu li até o texto 20. Li do texto 15 até o texto 20, mas separei o texto 15, que diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Nós vamos buscar a interpretação. A primeira interpretação está em Deuteronômio, capítulo 13, verso 3 ao 5, que diz: não ouvireis as palavras daquele profeta ou daquele sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos está provando, para saber se amais ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servirei, e a ele vos apegarei. E aquele profeta ou sonhador morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos desviar do caminho em que o Senhor vosso Deus vos ordenou que andasseis. Assim exterminareis
o mal do meio de vós. Então, por que Deus permite esses falsos profetas introduzir no meio do seu povo e pregar o contrário aos ensinamentos de Cristo para fazer o povo errar? Aqui na primeira interpretação diz: o Senhor vosso Deus vos está provando, para saber se amais ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Quer dizer, é uma prova. Jesus Cristo, antecipadamente, durante 3 anos, ele instruiu os seus discípulos, após a sua saída desta terra, advertindo em relação a esses falsos pregadores, esses falsos profetas, que são muitos. O qual o Salmo capítulo 1 diz: o caminho do ímpio perecerá. Está falando exatamente desse tipo de pessoas. Falsos pregadores, falsos profetas, falsos sonhadores. E nesse estudo nós sabemos o que é que eles fazem, porque diz: por seus frutos conhecereis. Vai-se saber quem são os falsos profetas por aquilo que eles fazem, por aquilo que eles praticam, por aquilo que eles pregam. Todo homem que Deus ungiu e enviou como profeta ou como pregador, ele faz ouvir as palavras de Deus, que é os ensinamentos de Jesus Cristo. Não tem nada a ver com este mundo, com o rudimento do mundo, ou com tradição dos homens. Não tem nada a ver. Quem é da terra é terreno, testifica das coisas da terra. Quem é dos céus é celeste, testifica das coisas dos céus. Quando um pregador disser: eu sou de Deus, ele tem que provar por obra que ele é de Deus. Já quando ele diz: eu tenho o Espírito de Deus, ele tem que provar por obra que o Espírito de Deus está nele. Porque jamais o Espírito do Todo-Poderoso habitará no homem para falar de coisas desta vida, a qual os homens e o mundo estão envolvidos e se corrompem e transpassam a si mesmo com muitas dores. É para testificar do reino de Deus de Cristo, o qual o mundo não conhece. Vamos continuarmos a interpretação. Aquele profeta ou sonhador morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos desviar do caminho em que o Senhor vosso Deus vos ordenou que andassem. Assim exterminarei o mal do meio de vós. Então, Deus prova o seu povo, permitindo que esses falsos pregadores se introduzam no meio deles e preguem errado, ao contrário. Se o povo não der ouvido quando diz, como manda os mandamentos, mas sim prevalecer nos mandamentos de Deus, esses ímpios vai ser expulso. Ou como diz Salmo: o pecador não prevalecerá na congregação do justo, nem os ímpios prevalecerá no juízo. Aí o povo prova que é justo em obedecer, em guardar e praticar os mandamentos de Deus. Esses pregadores serão expulsos, banidos, exterminados. E aí exterminará o mal. O mal sairá do meio do povo de Deus. É o que diz. Pela obediência do povo de Deus aos seus mandamentos, esses falsos pregadores é exterminado, é tirado, é expulso. Jeremias, capítulo 23, verso 16 ao 22. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Fazem-vos desvanecer, falam da visão do seu coração
não da boca do Senhor. O falso profeta jamais vai testificar de Cristo de Deus. Ele vai usar o nome de Cristo, mas para testificar das coisas desta vida, para fazer o povo de Deus errar. Continuando. Dizem continuamente aos que me desprezam. O Senhor diz, paz tereis. E a qualquer que andam segundo a dureza do seu coração, diz, não virá mal sobre vós. Então, eles fazem o povo de Deus errar, pecar, desobedecer os mandamentos de Deus, e ao mesmo tempo eles enganam dizendo, não virá mal sobre vós, paz tereis. Como é que Deus vai dar paz? Ou vai impedir que o mal venha sobre um povo se esse povo está desobedecendo os seus mandamentos? Isso aí é o verdadeiro, quando diz enganadores, porque eles testificam o tempo inteiro de coisas desta vida, e quando o povo de Deus começa a errar, eles enganam dizendo, não virá mal sobre vós. Deus diz, paz tereis. Que isso é uma verdadeira mentira, um verdadeiro engano. Só haverá paz para aqueles que guardam e praticam os mandamentos de Deus, que está em paz com Deus porque foi justificado. Continuando. Pois, quem dentre eles esteve no concílio do Senhor, para que percebesse e ouvisse a sua palavra? Ou quem esteve atento e escutou a sua palavra? Eis a tempestade do Senhor, a sua indignação, qual tempestade devastadora, já saiu, descarregar-se-á sobre a cabeça dos ímpios. Quer dizer, os ímpios são esses falsos pregadores, que são muito em todo mundo. Então, a indignação do Senhor, porque se vamos continuar o verso, a interpretação, não retrocederá a ira do Senhor, até que ele tenha executado e cumprido os seus desígnios. Nos últimos dias, entenderei isso claramente. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia profetizaram. Olha o exemplo. Mas se estivessem assistido ao meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras e teriam desviado do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Então, a finalidade, o objetivo de se pregar para um povo, fazer ouvir corretamente as palavras de Deus para um povo cristão, para que esse povo purifique-se, aparte-se, não pratique nenhum ato que praticava antes de aceitar a fé. Não tinha nenhum hábito, nenhum costume do mundo. Porque do mundo foi tirado a casa da servidão. O Egito é o mundo de hoje. É o pecado. E foi desse lugar que o cristão foi tirado. Então os falsos pregadores pregam para que esse povo desobedeça e volte a essa servidão. Continue na igreja com a Bíblia na mão, aleluia, aleluia, mas praticando as obras do mundo. É como se nunca fosse tirado antes das trevas. Então, a prova de que o pregador é de Deus, ou que o Espírito de Deus está sobre ele, ele vai fazer exatamente o que está escrito aqui. Vai fazer o povo ouvir as palavras de Deus, e este povo, pela obediência, pelo temor, vai apartar-se daquilo que aborrece a Deus, daquilo que é o pecado, o qual Satanás é o principal. Mas se esse pregador prega ao contrário, o povo de Deus vai continuar errando e acreditando que Deus está com ele. É o que se vê atualmente. Mentira para tudo quanto é canto, usando o nome do Senhor. Vamos para
próxima interpretação. Marcos capítulo 13, verso 22 e 23. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganar, se possível, até os escolhidos. Ficai-vos, pois, de sobreaviso, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Quer dizer, antecipadamente Cristo advertiu, falou de tudo o que iria acontecer no meio do seu povo na sua saída da terra. Mas advertiu, instruiu os discípulos e advertiu os seus servos e profetas para reprimir esse tipo de pregadores e combater. Não permitir, porque façamos a nossa parte e Deus faz a dele. Aquilo que nós não podemos fazer, que não está na nossa altura de fazer, que é castigá-lo e lançá-lo nas trevas, Deus fará, mas pela nossa obediência aos seus mandamentos. Romanos, capítulo 16, versos 17 e 18. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles, sempre admostrando o povo para desviar-se desse tipo de pregadores, de profetas da carne. É preciso o povo ter conhecimento, é preciso temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Porque um povo que batiza, leva o tempo inteiro na igreja, mas não tem conhecimento, atualmente o povo não está indo para a igreja ser apacentado. O povo está apacentando a si mesmo. Membros vai para a igreja ditar o que o pregador tem que falar ou tem que cantar. É como se eles fossem os servos e os pastores fossem ter que aprender deles. É o que se vê hoje. Todo mundo ora, Deus escuta, todo mundo tá salvo, aleluia, Deus fala com todo mundo, é o que se vê hoje. Mas quando vê, ninguém tem conhecimento de nada. Porque os tais não servem a Cristo, mas ao seu próprio ventre. E com suaves palavras, lisonjas, engana o coração dos inocentes. Esses falsos pregadores, eles não servem a Deus, não servem a Cristo. A prova é quando diz Mateus, por seus frutos conhecereis. Então, um verdadeiro servo de Deus, ele está preocupado com a edificação do povo, com a saúde do povo, com a afirmação na fé do povo, com a perseverança, aguardando a vinda de Cristo. Ele faz o povo entender que a vida que temos neste mundo é como se não tivesse. Vivemos na fé que é em Cristo. Porque aqueles que vivem ainda ligados a este mundo, esperando alguma melhora, a aparência deste mundo é a verdadeira destruição que se vê por aí 24 horas. Vamos, com suaves palavras, lisonja. Oh, irmão, olha, paz tereis, Deus não castiga ninguém não. Entendeu? Ele está com você. Ele vai te dar uma empresa, você vai ser um microempresário, você vai comprar um carro zero, vai ter um apartamento de luxo. Suaves palavras e lisonja. Você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. Suaves palavras e lisonja. Filosofia e vã subtileza. Cristo jamais elogiou ou forçou a mão de um servo dele para achar que é o tal. Se está certo, admostra para continuar certo. Não elogia. Elogio é coisa de falso.
corações falsos, lábios enganosos, vem elogiando, mas o coração está maquinando contra a pessoa. Então, Efésios capítulo 5, verso 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aí, observa. Eles vêm com suaves palavras, não serve a Cristo, mas é o seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas, engana o coração dos inocentes. Inocente é aqueles que não têm conhecimento da palavra. Apesar de que o Cristo admostra em João capítulo 5, 39, examinar as escrituras, porque ela é quem de mim testifica, e nela cuidai vós ter a vida eterna. Examinar é ao contrário de ler. Para os que vinham acusando ele dizia, não leste as escrituras, para se envergonhar, saber que as escrituras testificam dele. Mas para aquele que é o seu povo, ele diz, examinai. Ler é na carne, qualquer carnal lê a Bíblia, lê as escrituras. Só não entende nada, não compreende nada, mas está lendo. Examinar em espírito, para compreender, porque se trata de coisas espirituais. Examinai, quer dizer, tem que dar lugar ao Espírito de Deus, pela obediência aos mandamentos, para que examinemos o livro e compreendamos e haja uma transformação. O que eu faço? Peguei o texto 15 do capítulo 7 e estou fazendo o exame e passando esses conhecimentos através da interpretação. Se eu ficar só parado no texto, quem é que vai saber discernir só na leitura do texto quem são os falsos profetas? O que que eles fazem? O que que eles pregam? Nós estamos conhecendo que só esse texto 15 tem 10 livros interpretando esse texto 15. Então, com suaves palavras engana. Então, vamos ouvir Colossenses capítulo 2, verso 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofia e vã subtileza, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Esses falsos pregadores, o que eles ensinam é tudo tem a ver com o mundo, com o rudimento do mundo e com a tradição dos homens. A tradição dos homens se limita em adorar o dia da semana, ou o dia do mês, ou do ano, ou a lua nova, ou a lua cheia. A tradição dos homens visa o exterior, a boa aparência na carne. Isso que é a tradição dos homens, não tem nada a ver com o reino de Deus, de Cristo. A tradição dos homens visa ter um bom poder aquisitivo, morar no lugar mais nobre, mostrar que é os tais. A boa aparência na carne. Isso significa tradição dos homens. Igreja que segue esse tipo de coisa aí não tem nada a ver com o reino de Deus. Que o povo de Deus verdadeiramente são peregrinos na terra, como Cristo foi peregrino. Esse povo que pertence a Cristo não faz parte mais desse mundo. Ainda que viva neste mundo, não pertence a esse mundo, porque deste mundo foi tirado. Como pode pregar para esse povo continuar correndo atrás do que o mundo corre? Vamos ouvir segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 1. Deixando, pois, toda a malícia, todo o engano, e fingimentos e inveja, e toda sorte de maledicência. Primeira epístola de João 4, verso 1. Amados, não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos provêm de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo.
verdadeiro cristão, ele tem que orar e vigiar. Porque o diabo, ele anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E um dos instrumentos principais de Satanás para tragar o cristão é esses falsos pregadores, é esses falsos profetas, é essas falsas profetisas, que profetiza da carne, dos seus próprios coração. É um dos instrumentos de Satanás para tragar. Dê ouvido, o cristão dê ouvido a esse tipo de pregação ou de profecia, já caiu no laço de Satanás. E aí vai provocar a ira de Deus. Então, ninguém vos engane. Se o cristão se deixasse levar por esse engano, a ira de Deus cairá sobre eles, porque será considerado filho da desobediência. Filho da obediência é aqueles que guardam e praticam os mandamentos. Da desobediência é os que desobedecem os mandamentos para dar ouvido àquilo que nada tem a ver com Deus. Vamos, Miqueias, capítulo 3, versos 5 ao 7. Assim diz o Senhor, acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com seus dentes, clamam paz, mas contra aqueles que nada lhes mete na boca, preparam guerra. Você entendeu? Esses são alguns dos exemplos para saber quem são os falsos profetas de que Cristo mostra a sua igreja, o seu povo. O que esses falsos profetas fazem? Eles se aproximam dos membros vestido como ovelha. Pai do Senhor, irmão, aleluia, tal. Elogiando as pessoas, admirando as pessoas por interesse. Mas eles visam aqueles que têm condições financeiras. E eles pedem muito alto. E diz que é para a obra de Deus, que é Deus que está mandando dar. Então, aqueles que têm dinheiro grande para lançar lá, como diz aqui, eles mordem com seus dentes, engordam as suas almas. Eles clamam paz sobre aqueles que dão muita grana lá para eles. Mas aqueles que é a maioria do povo que não tem condições financeiras alguma, mas está ali porque quer congregar, quer seguir os passos de Cristo, eles preparam guerra contra esse povo, porque nada tem. E como é que um povo desse vai ter paz se esse povo dá ouvido a esse tipo de pregadores? Continuando. Portanto, se vos fará noite sem visão, e terei treva sem adivinhação, e haverá o sol sobre os profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Então, quando Deus estiver castigando esses profetas, esses falsos profetas, tempestade devastadora, tempestade penosa, cairá cruelmente contra a cabeça desses falsos profetas, que são muitos. Aí esses adivinhos, esses videntes, os adivinhadores, eles vão se envergonhar e vão ficar confundidos. Eles vão clamar por socorro. Aí diz aqui, não haverá resposta de Deus. Por quê? São castigos. E essas palavras não passam. Passarão os céus e a terra, mas estas palavras não hão de passar. Ela se cumprirá. Se Cristo profetizou que falsos profetas, falsos cristos, se introduzia no meio do seu povo, isso está acontecendo, se cumprindo no mundo todo. É impossível não se cumprir as ameaças, os castigos, a condenação deles. É impossível.
Então, continuamos. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 29 a 31. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de mostrar com lágrimas a cada um de vós. Então, nós concluímos os estudos, a interpretação do versículo, do texto 15 de Mateus 7. Começamos falando, demonstrando, a cautelar e apartar dos falsos profetas. Fechamos o estudo, concluímos advertindo, portanto, vigiai. Lembrando que Jesus Cristo, durante 3 anos, não cessou noite e dia de mostrar com lágrima os seus servos e profetas em relação a esses falsos pregadores. Ouvimos que Deus permite para provar o seu povo. Como ele permitiu o faraó, durante 430 anos, escravizar o seu povo, depois ele destruiu o faraó e glorificou o seu próprio nome. É semelhante. Ele permite, até mesmo endurece o coração desses falsos pregadores para se introduzir no meio do seu povo e pregar o contrário dos seus mandamentos, as suas palavras. Depois ele destrói. Então não há como escapar. Mas bem-aventurado, mais do que feliz, o povo que guarda e pratica os mandamentos de Deus. E para este povo que a tomar conhecimento dessas palavras, desses ensinamentos, que são justos, que são santos, que são bons, eles vão se esforçar para guardar e praticar. Que a paz e a misericórdia da parte de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja sobre todos que vão guardar e praticar esses mandamentos. Amém.